Hoje o assunto do encontro saudável é gastrite. Se não for tratada, a doença pode evoluir para úlcera, gastrite crônica, atrofia gástrica e até mesmo câncer. Caracterizada pela inflamação crônica na mucosa do estômago por uma bactéria chamada Helicobacter pylori e responsável por sintomas como sensação de dor na boca do estômago, náusea ou vômitos. Estima-se que 70% da população do Brasil seja portadora da gastrite, de acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Quem fala sobre o assunto no Encontro Saudável é o médico gastroenterologista e endoscopista digestivo, Dr. Mauro Bonato. Olá, estamos começando o Encontro Saudável após esse período de festas, né? Comilança, o pessoal bebe bastante, abusa, muita gente iniciando o seu período de férias, enfim, e os exageros acontecem. E aí muita gente nos escreve fazendo perguntas, inúmeras perguntas sobre como tratar ou como agir com relação ao mal-estar gástrico ou mal-estar digestivo. Para isso, eu pedi socorro para o nosso consultor aqui, o Dr. Mauro Bonato, que é médico gastroenterologista, endoscopista e é doutor em doença celíaca pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pela PUC Paraná. Dr. Mauro, muitíssimo obrigado por abrir uma brecha na sua agenda concorrida para vir aqui hoje. Muito obrigado a você pelo convite, que sempre é um prazer poder esclarecer as pessoas no que eu puder. Que bom. E estamos aqui às ordens. E é um período conturbado, né, doutor Mauro? As pessoas geralmente falam muito em gastrite e às vezes falam sem saber muito o que é gastrite crônica, gastrite aguda, é gastrite mesmo. Geralmente esses excessos levam a esse tipo de doença? Quais são as diferenças, doutor? Olha, já que você falou nesta época, me veio à mente uma frase, né, que eu pergunto assim a mim mesmo muitas vezes, e falo para meus pacientes perguntar: este alimento, esta situação, este ato te deu prazer? Sim. E satisfação também? Bom, aí é outra coisa. Então, toda vez que você tiver esse pensamento, será que o que eu vou fazer aqui vai me dar prazer e depois satisfação? Eu vou fazer. Se não me der satisfação depois, não vou fazer. Um exemplo. Eu estou num sábado maravilhoso, um dia de sol, aí um amigo passa ali, vem aqui, vamos tomar uma cerveja ou duas. Aí você toma 2 cervejas. Deu prazer? Deu. Mas depois você falou, eu vou dar uma pedaladinha de tarde, ou eu vou jogar um futebol, ou eu vou dar um passeio nesse sábado. Daí quando você chegou na sua casa, né, você estava indo para casa nessa situação, aí você te deu o quê? Te deu um sono, e você fala, eu vou dormir um pouquinho. Aí você perdeu sua tarde. Então não te deu prazer, satisfação, quero dizer. Prazer eu dei na hora, mas satisfação não. Então, quando você vai também numa mesa farta, cheia de alimentos maravilhosos, aí você vai comer desse, daquele, você se desespera para comer todos eles, daí, depois que termina, você fala, agora estou passando mal, nossa, eu comi demais, não me deu satisfação. É engraçado isso, parece bobeira, assim, uma coisa simples, mas se a gente tiver isso em mente, você começa a se policiar automaticamente. É uma boa reflexão, né? É uma reflexão simples. Dica. Mas, voltando lá à pergunta, se gastrite, esofagite são coisas diferentes, né? Nessa fase agora de final do ano, a gente pode dizer que se for alguma coisa de gastrite, é coisa aguda, é coisa de algum alimento que você comeu a mais e tal. E a esofagite não, a esofagite é o refluxo, que ele está presente em torno de 20 a 30% das pessoas. E ele pode causar sintomas, não tem nada a ver com a gastrite, mas é aquele refluxo, né? É o suco gástrico que sai do estômago, aquele conteúdo todo alimentar, mas o suco gástrico eles acabam refluindo para o esôfago, que não aceita esse ácido, que ele é mais simples, né? Mais fininho, e aí causa os sintomas de azia, queimação. Tá certo. Doutor Mauro, com relação ao tratamento, é necessário realizar exames antes, em alguns casos? O diagnóstico é clínico, já começa o tratamento? Como que isso ocorre? Nessa fase aguda, você diz, de situações agudas? Exato. Você tem que analisar, né, lógico, cada caso, porque se for ingestão de alimentos, ingestão de anti-inflamatórios recentes, até clinicamente você pode dizer, olha, esse caso deve ser disto, pode tomar remédios.
né? Se for uma coisa assim, recente, né? Uma coisa que você tem uma relação causa e efeito. Então, foi um alimento, foi um comprimido, isso numa boa anamnese com o paciente, você pode até não realizar exames. Certo. É uma esofagite. Bom, aí você vai ter que analisar se a esofagite já qual o grau de comprometimento dela. Daí já vale a pena fazer uma análise se a pessoa não tiver já uma análise prévia que possa te ajudar a definir. Senão, nós temos que fazer um exame mesmo. Então, vai depender de cada caso, né? O certo é procurar um médico, né? Não dá para ficar em casa disfarçando com remedinho. Nas fases agudas até você pode tomar uma coisinha. Nessa fase de Natal, Ano Novo, não vai dar tanto problema. Mas se persistir, né? Tiver comprometimento do estado geral, coisas assim, aí tem que fazer uma avaliação bem detalhada aí, né? Porque tem várias doenças que simulam a mesma coisa. Mas nessa fase de festa, geralmente é um abuso a mais ali, aqui. E não precisa estar fazendo um exame só porque teve um excesso que você pode explicar o que aconteceu, né? Nessa época de ano, janeiro, férias, doutor Mauro, as pessoas costumam fazer aqueles famosos check-ups de início de ano, no final do ano. Qual é o perfil, o comportamento desses pacientes? Procuram mais, se preocupam mais do que algum tempo atrás? Nessa fase do ano, a gente tem muitos pacientes que vêm visitar familiares na região aqui. Certo. E às vezes eles estão em regiões que são menos, de menos condições, né, de exames, daí eles acabam aproveitando a viagem, e a gente tem muitas pessoas de fora nessa época do ano. As pessoas daqui geralmente não fazem nessa época, né? Falam, não vou fazer agora, né? Então quem mais aproveita é quem vem de viagem, às vezes familiares, né, de pessoas que moram na nossa área aqui. Mas os daqui deixam, alguns fazem, né, mas é um pouco menos que o habitual. A gente vê que a procura é bem menor nessa fase do ano. Doutor Mauro, é correto dizer que uma gastrite que não é bem cuidada, que não é monitorada, que não passou por um tratamento, ela pode, consequentemente, virar lá na frente uma úlcera, até um câncer? Existe essa possibilidade? Sim e não. Porque se for uma gastrite crônica, causada por bactérias, H. pylori, né? E tem muitos anos, o paciente evolui para uma atrofia gástrica, aí sim ele pode ter mais, associando-se às situações genéticas do paciente, hábitos de vida, ele pode evoluir para um câncer gástrico associado, né? Nesses casos. Agora, claro que se ele já foi no médico, já foi diagnosticado H. pylori, já foi diagnosticado essa alteração e deve ser aí sim tratado e orientado e acompanhado. Certo. Né? E a gastrite é hereditária, doutor Mauro? A gastrite é uma inflamação do estômago, né? Normalmente não, certo? O que eu posso dizer é que gastrite é um sintoma digestivo que não tem relação, na maioria das vezes, com o que é encontrado num exame. O sintoma é uma coisa, o achado do exame é outra coisa. Eles não são assim matematicamente, tem isso, dá isso, tá aquilo, tá aquilo. Não, porque muitas vezes tem jovens que chegam a ser submetidos a 4, 5, 6 endoscopias antes dos 30 anos. Né? Nossa. Um exemplo assim para ajudar vocês a entenderem. Aí o paciente precisa ser ouvido pelo médico e analisado. Então a pessoa com menos de 30 anos já tinha 6 endoscopias. E ela me trouxe, tinha 2 normais, uma tinha mínima coisa, outra coisa mínima. E ela veio para me pedir um novo exame de endoscopia. Aí eu vi tudo aquilo e falei, não, por favor, né? Pensei comigo, vamos conversar um pouquinho aqui, porque é mais longo, né? Você tem que ter um tempo maior para conversar com esses pacientes. Aí, detalhadamente, conversando a vida dela, a gente viu que ela abria muitas portas aos sintomas, às emoções, a problemas emocionais. Ela tinha uma relação de trabalho com o sogro, tinha umas coisas que ela não concordava, tinha mais... Né? E eu cheguei à conclusão que
no final da história, o estômago dela era um órgão de choque. Ele não tinha lesão que era proporcional ao sintoma que ela tinha. Ela não tinha lesões no estômago, mas ela tinha aquela hiperacidez causada pela aquela não digestão dos problemas, pela abertura de portas para pensamentos ruins, sabe? Que isso tudo faz com que ela sofresse. Aí eu conversei, expliquei a situação. No final ela até me abraçou, chorou e falou: doutor, muito obrigado, porque me salvou de mais uma endoscopia. E eu sempre fico pensando que é o meu estômago. Agora estou entendendo, eu tenho que me mudar o meu ser, o meu interior, o meu pensamento. E depois ela voltou tempos depois, que eu pedi para voltar. Ela falou: não, doutor, eu consegui melhorar meu relacionamento, meu pensamento, e eu consegui me libertar desses sintomas que eu tinha. Então, muitas das vezes, os sintomas estão relacionados à abertura de portas, aos pensamentos, às vibrações negativas, aos sofrimentos. Né? Pensando assim, a gente consegue, né, nos entendendo melhor, né, que é essa questão até espiritual da gente, que nós estamos aqui para... Né, a maioria das pessoas tem uma crença em vida após a morte, em seja lá qual religião for, qual religião for. A seta mostra, da religião A mostra essa seta, da B mostra, mas a moral de Deus é a mesma para todos, né? A moral final que estão nos evangelhos. Então, se a gente pensar que todas as coisas que acontecem na nossa vida são dificuldades, são sofrimentos, são provações para nós melhorarmos, a gente passa melhor tudo isso. E as gastrites diminuem. Os sofrimentos, desde que você faça o diagnóstico, correto, tem que consultar, porque você pode ter uma giardia, que é um parasita, que causa sintoma digestivo semelhante a uma gastrite. Você tem uma doença celíaca que causa sintomas parecidos com a gastrite, só que estão relacionados a pão, alimentação. A intolerância à lactose também pode causar sintoma parecido com a gastrite, mas é a ingestão do leite. Aí você pode ter uma doença autoimune, que causa uma gastrite atrófica autoimune, que também pode ocasionar sintomas parecidos com qualquer gastrite. Doenças linfocíticas, que são linfócitos em excesso no estômago, fazendo umas elevações lá, e as gastrites erosivas, causadas por anti-inflamatórios. Então você tem doenças que são doenças orgânicas que você vai detectar e vai ajudar com remédio. Mas muitas delas a gente vê com o tempo, com o amadurecimento até do profissional, com a experiência de ver bastante exames, de ver bastante estômago, de ver bastante conversa sobre isso. A gente estudando, dando aulas, você vê que tem a chamada dispepsia funcional, que é chamada gastrite, que eu não gosto do termo gastrite. Para os alunos eu peço, por favor, fala dispepsia funcional. Funcional é quando é gastrite sem doença orgânica. Quando é doença orgânica, a gente chama de dispepsia orgânica. Quando é funcional, essa que é aquele sintoma que você vai lá não tem grandes coisas, é funcional. Então, esse aspecto de emocional, de equilíbrio, é que é fundamental a gente entender, sabe? Porque muitos dos pacientes, algumas vezes eu nem medico. Eu converso com ele e digo: olha, faça isso, volta, me diga como é que você passou. Não, uma mudança comportamental já resolve comportamental seria a palavra, né, bem correta, mudança comportamental. E a gente tem que estar sempre fazendo essa evolução, sabe? Sempre fazendo essa evolução, porque é a nossa obrigação como ser humano, né, que crente numa vida após a morte, crê na moral universal de Deus, né, que está aí toda hora, né, sendo julgada, né, na televisão. Inclusive, é recomendado não assistir alguns programas de terror, programas de filmes, desses filmes assim, muito violentos, né? Inclusive, determinadas horas que tem notícias muito ruins, isso abala muito a pessoa, sensacionalistas, acaba estimulando, né, o pensamento, a tristeza na pessoa, e ela começa a ficar triste, ela começa a ouvir uma notícia, ela se abala, né? Ela vê outra, ela absorve. Então tem pessoas que têm que ficar um pouquinho à parte, bloquear um pouquinho essas mensagens, esses cuidados, até sofrimentos, né? Tem pessoas que sofrem porque elas têm problemas, daí elas vão ver doentes, para ajudar doentes, e elas ficam mais doentes. Então, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Né? Então, a gastrite está relacionada ao comportamento, ao dia a dia, também aos erros alimentares, também a doenças, né? Mas como a gente tem que ter esse equilíbrio
interno que faz parte dessa evolução que nós estamos aqui para passar, né? Tá certo, doutor Mauro. Olha, gente, foram muito mais do que dicas, né? O doutor Mauro deu uma verdadeira aula aqui, estendeu-se aí também falando sobre questões que muitas vezes a medicina não aborda, mas que a gente sabe que através de estudos e pesquisas, a gente sabe como as coisas estão interligadas. Mas, doutor Mauro, muitíssimo obrigado por sua presença, sua participação aqui conosco. Eu espero que o senhor tenha uma excelente semana. Obrigado igualmente. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro que o Dr. Mauro desenvolveu ao longo do nosso bloco, você pode escrever para contato@medicinesaude.tv.br, que a gente encaminha para o especialista e ele vai ter o maior prazer, assim, espero, de responder. Com certeza. Ok? Muito A gente obrigado. vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais Encontro Saudável para você.